Boa noite a todos, a todas. Agradecimento à casa por mais essa oportunidade de trabalho e de poder estarmos aqui reunidos por mais uma conversa, um aprendizado, um exercício mútuo de entendimento dos ensinamentos que o Mestre Jesus e a doutrina consoladora nos trouxeram, não é? Hoje nós vamos falar sobre as 3 palavrinhas mágicas que o nosso irmão anunciou como tema desse nosso encontro: acreditar, confiar e se entregar. E aí eu vou chamar 3 vultos maravilhosos da nossa história de fé, de humildade, de entrega, de confiança na fé e no nosso Pai maior. Nós vamos começar por Francisco de Assis. Esse homem, esse jovem, né? Todos vocês provavelmente já sabem alguma coisa sobre a história de Francisco de Assis. E se imaginem, né, com a idade de Francisco, querendo viver a vida, muito novo, 20 e poucos anos, indo por uma guerra, vendo que a guerra, na verdade, praticamente não leva a nada, né? Recebendo um chamado divino, dizendo: vai e reforma a minha igreja. E ele, na sua simplicidade, usa essas palavras letra por letra. Bom, eu vou ter que reformar aquela igrejinha que está lá toda quebrada. Só pode ser isso que ele está querendo que eu faça, né? E Francisco, então, começa a se dedicar à reconstrução material de uma igreja. O chamado que Francisco recebe é tão forte a ponto dele desistir de toda uma vida de conforto, né? De alegrias, por que não dizer de felicidades, para aquele jovem adulto que tinha condições de ir para os barzinhos do momento, né? Trazendo para os dias de hoje. Naquele tempo eram tavernas que se chamavam, né? Mas a gente pode trazer no dia de hoje, pensar nos jovens que hoje têm toda essa oportunidade, né? O pai dá a chave do carro, dá o cartão, ou nem precisa, né? Já está a conta no próprio celular, vai lá, tem a sua conta, bem rochochuda, né? E ele vai curtir, mas de uma hora para outra alguém diz para ele: ó, desiste de tudo isso. Será? Será que nós acreditaríamos que Deus está falando conosco? Que Ele está nos pedindo uma mudança, um trabalho, uma atitude diferenciada? Porque a gente acredita, né, que essas coisas aconteceram só lá, naqueles tempos. Mas não. Elas acontecem todos os dias. A espiritualidade enviada pelo nosso Pai
ela nos chama a atenção todos os dias para que nós mudemos, para que nós também sejamos reformadores dessa igreja. E, bom, claro que eu, pelo menos, não chego à unha do dedinho, minguinho do pé de Francisco de Assis, né? Não dá para chegar e tentar se equiparar. Mas, lembrando que ele também foi um homem, né? Um jovem, mas que escutou e se entregou, ele nos trouxe, entre tantas e tantas passagens de sua vida aqui no plano terreno, um exemplo de confiar, acreditar inicialmente, confiar e se entregar a Deus, do qual nós, muitas vezes hoje, um pouco distantes desses exemplos, acabamos por esquecer. Não tentando falar nada sobre política, não é essa a minha missão aqui, mas até nesse final de semana nós estávamos comentando que eu tive uma irmã que na infância teve meningite, bem na época da pandemia, digamos assim, ou no auge da paralisia infantil, né? Muitos aqui são mais jovens do que eu, talvez não lembrem disso, mas era um medo, né, de todos os pais, porque as crianças com a paralisia infantil ou a meningite acabavam, na sua maioria, com deformidades paraplégicas, cegas, surdas e tantas outras doenças que também causavam. E quando se apareceu, por exemplo, a vacina da poliomielite, meu Deus, foi aquela correria dos pais, as escolas, né? No nosso tempo a gente recebia aquela pistola, que era a única fila que a gente tinha medo de entrar, mas ficava feliz depois que saía, porque estava imune àquela doença que poderia nos deixar deformados. E a gente comentava que hoje em dia, talvez um pouco do afastamento de muitos das vacinas e do retorno, inclusive, né, da paralisia infantil, quanto tantas outras doenças, é porque as pessoas não viveram. E não lembram, claro, não vão saber porque não lhes falam mais sobre o que nós, jovens há tanto mais tempo, né, passamos. E, fechado parênteses, voltando à questão do exemplo de Chico, por exemplo, de Francisco de Assis, a gente precisa falar e lembrar das coisas que ele, como os outros dois que eu ainda vou citar, fizeram e demonstraram e conquistaram aquilo que procuravam. A fé, a confiança e a entrega. Francisco de Assis, certa feita, tinha sido chamado para falar em um mosteiro. Ele, com um outro irmãozinho, saíram, sempre a pé. Francisco, sempre muito bem trajado, com a roupa que ninguém mais queria ou que ninguém mais precisasse. Aquela era a sua vestimenta, né? Como diziam os seus irmãos bispos,
Todos ficavam chocados com a sua maneira tão deprimente de se trajar, parecendo um mendigo e até ofendendo, né, aqueles trabalhadores do templo. Então, Francisco, caminhando na neve, frio, sem GPS, mas ele foi bonitinho até o mosteiro. Chegaram lá congelados, morrendo de sede, de cansaço, provavelmente sonhando com aquele caldinho quente, né, para ver se aquecia até a alma. E bateram a porta do mosteiro. Eis que aquelas janelinhas na porta do mosteiro se abrem e eles, né, cheios de vamos entrar, né, vamos nos aquecer. Uma voz de lá fala: quem está aí? E aí Francisco responde: Francisco de Assis. E a pessoa, olhando pelo nosso olho mágico de hoje, né, vê aquele mendigo maltrapilho, todo rasgado. Fechou a portinha e saiu gargalhando. Francisco de Assis. E pá. Coisa que nós, quando estamos morrendo de medo e alguém bate a nossa porta, se nós olharmos no olhinho mágico e não reconhecemos, também na maioria das vezes não abrimos, né? E assim aconteceu. Vejam como não há muita diferença de tanto tempo atrás para o de hoje. O amigo que estava com o pai Francisco, que era assim que eles o chamavam, olhou para ele e começou a chorar, né? Pai Francisco, agora nós vamos morrer. Agora nós vamos morrer porque tá frio, porque eu tô com fome, porque... Desesperou, né? Com fome, com frio e ainda na neve, não tinha muito mais o que fazer. E Francisco, então, começa a pular e a cantar. O rapaz olhou para ele, como nós diríamos... Tá doido? Né? Tá doido? Tá com a cabeça fora do lugar, com um pinguelo a menos, não era assim? E aí ele olha para Francisco e diz: Pai Francisco, o que está acontecendo? Por que o senhor está assim? O senhor quer morrer? Aí ele diz: não, meu filho, é que pela primeira vez eu vou ter o que eu sempre quis. Eu vou estar aonde eu sempre quis. Aí ele olhou, aí entendeu menos ainda. No frio, com fome, na neve? O senhor está querendo é morrer? Ele disse: não, é que agora eu estou entregue nas mãos de Deus. Eu sempre quis estar entregue a Ele. E agora só tenho Ele. Não tem mais nada para a gente fazer. Não dá para arrombar a porta do mosteiro. Imagina aquelas portas, né? Pelo menos uns 30, 40 centímetros deviam ter de largura, aquelas toras pesadas, né? Aqueles muros de pedra. Então agora só podia contar com quem? Com quem ele sempre acreditou, confiou e só estava esperando uma oportunidade para se entregar. Agora nós estamos entregues na vontade de Deus e eu sempre quis me entregar à vontade de Deus. E aí, digamos, com a bela história do viveram felizes para sempre, que não foi assim, foi feliz espiritualmente para
Francisco, né? Porque de felicidade a vida dele para nós não teve, né? Porque o homem só trabalhou, passou fome, passou frio a vida inteira, vivia maltrapilho, dava tudo que tinha, mas sempre feliz e entregue. Eis que alguém, perguntando do que havia acontecido para aquele monge que havia atendido a porta, foi respondido: era um louco aí qualquer dizendo que era Francisco de Assis. Aí o monge lembrou: não, mas Francisco estava para vir. E foi lá, né? Abriu a porta correndo e, é claro, encontrou Francisco e o outro irmãozinho ainda com vida, e entraram e se aqueceram e viveram felizes para sempre dentro dos objetivos que Francisco tinha traçado para a sua reconstrução da igreja. Da mesma forma, nós tivemos um outro vulto que nesse mês está sendo comemorado por muitas e muitas casas, que é Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes também, né? Um homem que não conhecia praticamente nada sobre a doutrina dos espíritos, uma família muito católica, mas, também muito bondosa. A bondade e a humildade dos pais de Bezerra, que eram pessoas de posses, como se costumava dizer, né? Lhes deixou praticamente sem nada. A ponto de que quando Bezerra vai para a cidade para estudar medicina, tem que se virar nos 30, como a gente diz hoje em dia, para poder pagar a estadia dele numa pensão muito simples, porque era o que ele podia. Livros de medicina, nem pensar. E isso que não tinha PDF para baixar, nem computador, muito menos, né? Então ele ia para a biblioteca da universidade e era lá com os livros da própria biblioteca que ele pôde estudar para fazer a sua faculdade. E ele, quem conhece também um pouco da história de Bezerra, sabe que assim, mesmo antes de entender o espiritismo, ele acreditava. Ele acreditava simplesmente assim. E aí, num belo dia, alguém, vendo que ele pegava sempre um bonde para ir para sua casa, lhe oferece o Livro dos Espíritos, para que ele tivesse uma companhia, uma leitura naquele trajeto que ele já conhecia, de trás para frente, de frente para trás. E esse amigo, esse estranho, naquele momento, torna-se grande amigo de Bezerra de Menezes. E ele ali então conhece a doutrina dos espíritos. Passa por diversas frustrações, porque a família começa a dizer que ele está ficando doido, né? Que ele está quebrando com a religiosidade da própria família. Ele começa, a exemplo do pai, também dar de tudo que ele podia para aqueles que lhe pediam. Ele serviu a tudo e a todos o quanto possível foi. Então ele trabalhou no exército, ele foi, naquele tempo não tinha, era deputado, mas era um outro nome, ele foi político, além de ser médico. E como a gente já costuma chamar, né, o médico dos pobres,
ele também dava tudo o que tinha para que os seus pacientes, que ao invés de lhes pagarem a consulta, recebiam dele o dinheirinho para comprarem os seus remédios. A ponto de que, um belo dia, ele já sem nenhum dinheiro, ele deu o próprio anel de formado para ser vendido e trocado por medicamentos. Bezerra praticamente se converteu e se assumiu espírita já com mais ou menos 52 anos por aí. E nos basicamente 15 anos em que ele defendeu a doutrina e se tornou o presidente e co-criador da Federação Espírita Brasileira, cumprindo então, não com a reforma praticamente, mas com a união espírita no Brasil, responsável por unir as casas, os movimentos que então meio que trabalhavam cada um por si. Ele se dedicou, ele fez o que muitos não fazem em uma vida inteira, mas ele se entregou. E além disso, morreu basicamente sem nada, mas entregue nas mãos de quem ele acreditou, confiou. E por isso, cada um daqueles pobres que dele tanto receberam, em seu leito de morte, ao visitá-lo, deixavam sob o seu travesseiro uma ajudinha para a futura viúva e seus filhos terem amparo. Imagina a gente hoje pensando que, não, eu vou vender a minha casa porque eu tenho que ajudar, né, todos aqueles famintos lá do morro não sei quando. E a esposa e os filhos ficarem ali. E eu morrendo já não ter mais salário, uma aposentadoria talvez, mas não o suficiente, numa cama simples, um doutor, um ex-tenente do Exército Brasileiro, e ele se preocupou, mas nós nos preocupamos, né? Não, meu Deus do céu, eu tenho que fazer uma poupança, porque se eu morrer, a minha filha, o meu marido, fazer um seguro de vida, pagar, porque a gente acredita, né? Mas acredita, mas não acredita tanto, né? Aquela coisa, eu sei, mas ainda não sei muito. E por último, e não menos importante, nós temos Chico Xavier. Aliás, os meus 2 Chicos preferidos, né? De Assis e o Xavier. Esse passou pela história mais inacreditável. Aquela que se a gente olhasse na novela, ou que se alguém viesse contar pra gente, a gente ia dizer, mas essa pessoa é muito tola. Como diz nós manezinhos, né? Se eu vou fazer isso, olha, mas nem que a vaca fale, né? Sei lá como é que era, agora esqueci. Vaca muja? Tussa. Uma coisa assim, né? Sabia que tinha, não é? Pois Chico tinha uma cadelinha. Ele amava a cadelinha dele. Era o seu amparo, era a sua diversão, era a sua paz.
Toda vez que ele chegava em casa e encontrava com ela, o cansaço sumia, né? As dores, tudo. E olha que Chico, né? A gente sabe, trabalhou. Chegava em casa às vezes muito tarde e lá estava a fiel companheira dele. E aí, pronto, todo trabalho, todo cansaço, né? Ia embora. Ali ele tinha o seu refazimento. Só que a bichinha começou a ficar doente. E o Chico, claro, começou a ficar preocupado, né? Ficava preocupado com o bichinho que estava doente, o bichinho sofria, o Chico sofria. Aí, um daqueles muito amigo, como a gente também costumava dizer, resolve ajudar o Chico. Ó, que coisa linda. E aí, o que ele faz? Vou matar a cachorrinha. A cachorrinha não sofre mais. O Chico não sofre mais. Tá tudo resolvido. Né? Se alguém fizesse isso com o meu cachorrinho, agora ele já partiu, mas partiu por ele. Né? A gente ia ficar, hein? Ou vocês iam ficar felizes? Né? É difícil. Ó, passar aqui é difícil. E um belo dia Chico chega em casa e cadê a sua alegria? Estava lá. Mortinha da Silva. Ah, Chico ficou desolado, claro, triste, acabado, né? Sua fiel companheira ali de dia, de noite, sua alegria tinha partido. E partido de uma maneira abrupta, né? E Chico fica muito triste. E vem a saber até quem foi, como é que foi, né? E aí ficou mais triste ainda, né? Mas Chico era Chico, né? Ele ficava triste, mas sabia que, né? Tinha que continuar, porque ele acreditava no que fazia, no que defendia, né? E aí a vida foi andando. Mais um belo dia, porque para Chico nada poderia ser pequeno, né? Emmanuel chega e diz: Chico, nós estamos com um problema. O Chico, por acreditar em Emmanuel, disse: o que está acontecendo, né? Temos que resolver. O que houve? Chico, tu estás com uma nuvem preta bem no teu chakra coronário, cardíaco. Aí Chico olhou para ele, e não sei se vocês lembram, Chico teve alguns probleminhas cardíacos uma época, né? E aí o Chico, bom, o que nós vamos fazer? O que eu tenho que fazer, né? Muito interessado. Emmanuel olha para ele: Chico, tu lembra de tal pessoa? O Chico, não se esquece, né? Um amigo que faz um favor desse pra gente, a gente não esquece. E aí o Chico, lembro? Pois é. Tu vais fazer uma coisa. Tu vais procurar saber o que essa pessoa mais deseja ganhar. Mas eu? Por que eu tenho que fazer isso? Chico pensava: eu acredito no Emmanuel, então tenho que aceitar o que ele diz. Chico ficou sabendo, chegou para o Emmanuel: olha, Emmanuel, a questão é a seguinte: a pessoa quer uma máquina de costura industrial, aquela máquina, E o Chico sempre ganhou muito de salário. Mal dava para ele mesmo. E aí, Emmanuel olha para ele e diz: então tá,
tu vais comprar essa máquina de costura e vais dar de presente. Hã? E aí foi o que eu falei. O que a gente diria? Tás tolo, né? Que é isso? Não, se fosse eu, o cara vem e mata o meu cachorrinho, ainda vou dar um presente que eu não tenho nem condições de pagar. Como disse o Haroldo contando essa mesma história, Chico comprou, parcelou em até 4 encarnações para conseguir pagar. Porque provavelmente o salário dele, até a morte, certo, não conseguiria pagar o preço da tal máquina. Chico olhou para Emmanuel e Emmanuel disse, faz. E Chico, acreditando em Emmanuel, confiando em Emmanuel, se entregou a Emmanuel. Comprou. E quando Chico foi entregar a máquina, este amigo, tão surpreso, tão tomado de felicidade, de gratidão, nem sei o que explicar, né? Porque se colocando no lugar do amigo, imagina a gente ganhando aquele presente, né? Não tem palavras, a gente fica assim sem fôlego. E do chakra cardíaco desse amigo saiu tanta luz pela gratidão que o peito de Chico simplesmente se renovou e se dissipou a nuvem preta que ali estava, né? Então, eu sei que eu quase não falei nada sobre acreditar, confiar e se entregar. Porque, na verdade, não há o que falar. A gente apenas vê os exemplos, percebe, e quando começa a sentir, aí sim a gente vai começar a executar. Ou seja, nós podemos acreditar na doutrina espírita, mas nós precisamos confiar nessa doutrina ou em Jesus, nosso Mestre, em Deus, nosso Pai, e ainda confiando, nós precisamos então nos entregar a tudo isso que dizemos crer. Porque falar que acreditamos é muito fácil, mas confiar, deixar a vida através da vontade de Deus nos levar, porque todo mundo canta, deixa a vida me levar, né? Tão bom, sambinha. Mas quando a gente canta, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sou feliz e agradeço. É claro, é muito fácil, né? Ser levado na vida quando a gente é feliz, quando tá tudo bom, tá num carro zero, numa estrada bem asfaltada. Hã? Aí não tem quem não se deixe levar, né? Aí é fácil. Mas quando a estrada tá toda cheia de buraco e a rural tá com os pneus tudo careca, aí é difícil. Porque além da gente sacudir, né? Ainda corre o risco de furar os pneus. E aí eu quero ver cantar, deixa a vida me levar. Até porque não dá, porque como não tem ar-condicionado na rural, né? A gente tem que abrir os vidros para respirar e aí vem toda a poeira. Que além da gente chegar no lugar linda e maravilhosa, cheia de pó,
que não era de arroz, era de poeira, a gente ainda vinha tossindo, toda suja, para as festas que tinham, né, no nosso tempo. Então, que nós possamos refletir sobre isso. É claro que precisamos de tempo. Chico teve o seu tempo, as suas encarnações, ao ponto de ser Chico. Emmanuel teve seu tempo, que ele foi citado aqui. Bezerra teve seu tempo. E Francisco de Assis também. Antes de ser Francisco de Assis, muito ele precisou caminhar, passar frio e entender que a vitória realmente nossa acontece quando, além de acreditar, confiamos e que depois de confiarmos, nos entregamos. Que Deus, nosso Pai, que a bondade e os exemplos, principalmente do Mestre Jesus, possam nos guiar, nos conduzir e nos fazer encontrar um dia, na hora de cada um de nós, a entrega perfeita nos braços do nosso Pai. Obrigada a todos. Usei e abusei dos 50 minutos. Uma boa noite.